Desde que nascemos, somos ensinados a evitar a dor. Não apenas a dor física, mas qualquer sensação desconfortável. Tristeza, frustração, rejeição, fracasso. Criamos uma vida ao redor da ideia de segurança emocional. E sem perceber, transformamos esse instinto de proteção numa prisão invisível. A dor virou inimiga. Sempre que ela se aproxima, reagimos como se estivéssemos diante de algo errado. Procuramos distrações, anestesias, fugas, nos jogamos no trabalho, nos vícios, nas redes sociais, em qualquer coisa que nos afaste do incômodo de sentir. Mas a dor, silenciosa e paciente, continua lá, esperando ser olhada. E é aqui que surge a contradição mais cruel. Quanto mais evitamos a dor, mais ela nos controla. Quando você evita olhar para a decepção, ela molda suas relações. Quando evita enfrentar seus traumas, eles decidem suas escolhas. Quando ignora a tristeza, ela escurece até os momentos felizes. O que não é acolhido se transforma em sombra, e a sombra guia seus passos no escuro. Marina viveu anos evitando o luto pela morte do pai. Jogou-se nos estudos, depois no trabalho, depois em 1000 projetos paralelos. Parecia produtiva, forte, incansável, mas dentro dela havia um vazio. Qualquer pausa trazia uma angústia sem nome. E quanto mais ela se afastava da dor, mais frágil se tornava. Até que num fim de tarde comum, desabou. E ali, entre lágrimas que julgava não mais existir, encontrou algo que não esperava: alívio. A dor, quando aceita, não destrói. Ela transforma. O que a maioria ignora é que existe uma diferença brutal entre dor e sofrimento. A dor é o que sentimos. O sofrimento é o que criamos quando resistimos a sentir. É o esforço de manter uma máscara sorridente quando tudo em nós pede silêncio. É a insistência em fingir que está tudo bem, e quando dentro de nós há caos. E a pergunta inevitável surge: por que tanto medo de sentir? A resposta está em experiências mal resolvidas. Desde cedo, aprendemos que chorar é fraqueza, que sentir medo é infantil, que expressar tristeza é ser dramático. E assim, vamos criando uma armadura que nos protege do mundo, mas também nos isola dele. Só que tem um detalhe que ninguém conta: essa armadura também te protege da sua própria liberdade. Liberdade emocional não é viver sem dor. É poder atravessá-la sem se perder. É saber que você pode chorar sem colapsar, que pode fracassar sem se destruir, que pode ser rejeitado sem precisar se apagar. O caminho para essa liberdade começa exatamente onde você mais evita olhar. Não existe cura fora do desconforto. Não existe crescimento real sem confronto. E não existe libertação sem atravessar a dor. Olhe para dentro com honestidade. Qual é a dor que você vem evitando? O que você sabe que precisa sentir, mas insiste em adiar? Qual é o luto que você nunca chorou? A frustração que nunca nomeou? A verdade que nunca teve coragem de encarar? Não se trata de se afundar na dor, mas de parar de correr dela. Porque no fim, o que te paralisa não é o que sente, é o medo de sentir. Aqui vai uma verdade incômoda, porém libertadora. Sentir dor é sinal de que você está vivo. A dor tem uma característica que poucos compreendem. Ela só mostra sua verdadeira função quando é enfrentada de frente. Enquanto a evitamos, ela parece um monstro imenso, intransponível. Mas, ao encará-la com presença e coragem, percebemos que ela não veio para nos destruir, veio para nos revelar. Encarar a dor é como atravessar um túnel escuro. Não há garantias de quanto tempo vai durar, nem do que encontraremos no caminho. Mas há uma certeza: do outro lado há algo novo, esperando. Uma versão mais íntegra de nós mesmos, que só se manifesta quando paramos de fugir. Quando sentimos dor profunda, nosso primeiro impulso é nos defender. Criamos justificativas.
apontamos culpados, procuramos distrações. Mas isso apenas posterga o inevitável. Em algum momento, a dor volta, e geralmente com mais força. Rodrigo sempre teve medo de rejeição. Sempre que se envolvia emocionalmente com alguém, sabotava antes que o outro pudesse ir embora. Criava conflitos, desaparecia, construía distâncias e, no fundo, acreditava que estava se protegendo. Até o dia em que alguém foi embora de verdade. Sem drama, sem culpa, apenas foi. E ele, finalmente, ficou frente a frente com aquilo que evitou por anos. A dor de não se sentir suficiente. Durante semanas, Rodrigo tentou seguir em frente da mesma forma, se ocupando, racionalizando, mas algo dentro dele cedeu. Em uma madrugada silenciosa, permitiu-se chorar, permitiu-se sentir, permitiu-se quebrar. E nesse colapso, algo inusitado aconteceu. Pela primeira vez, sentiu paz, porque a dor enfrentada traz clareza. Ela nos mostra onde estamos feridos, onde estamos presos, onde ainda dependemos de aprovação, reconhecimento, validação. Ela escancara as feridas mal curadas que nos fazem repetir padrões, afastar oportunidades e desconfiar de quem somos. Mas atenção, atravessar a dor não é se afundar nela, é permanecer presente enquanto ela se manifesta, é sentir sem se identificar, é dizer: eu estou sentindo isso e não, eu sou isso. É possível chorar e ainda assim estar inteiro. É possível sentir raiva e não se tornar destrutivo. É possível mergulhar na tristeza e ainda assim confiar que há vida além dela. O problema é que fomos treinados a pensar que dor é sinal de fraqueza. Mas a verdade é o oposto. Só os fortes encaram. Só os corajosos permanecem quando tudo dentro quer fugir. Talvez o que mais te impede hoje não seja o obstáculo externo, mas a dor interna que você se recusa a visitar. Não é sobre fazer as pazes com o passado, mas fazer as pazes com o que ele causou em você. E a única maneira de se libertar disso é atravessando. Não há atalho, não há pílula, não há cura sem presença. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Basta dar um passo, ficar com a dor por 1 minuto, respirar com ela, escutá-la, perguntar: o que você quer me dizer? Porque a dor não grita sem motivo. Ela é um convite, um chamado, um mapa. E ela aponta sempre na direção da liberdade que você mais deseja, mesmo que ainda não consiga enxergar. Quando você atravessa a dor com presença, descobre algo que nunca teria imaginado. No centro do sofrimento existe uma verdade escondida. Algo que a mente evitava, que o ego mascarava, que o medo impedia de ver. Essa verdade não é destrutiva. Pelo contrário, ela liberta. A dor é o sintoma. A raiz está em outro lugar. E só quando você mergulha fundo nela é que consegue encontrar o que realmente está te aprisionando. Um sentimento de abandono, uma crença de desvalor, um trauma não reconhecido, uma expectativa irreal. A maioria das pessoas vive toda uma existência lidando apenas com os sintomas. Elas tentam consertar a vida, trocando de emprego, de parceiro, de cidade, sem nunca perceber que a verdadeira prisão está dentro. Carlos sempre acreditou que não era bom o bastante. Nunca ouviu isso diretamente, mas cresceu em uma casa onde tudo o que fazia era criticado. Os elogios eram raros e o padrão de exigência era inalcançável. Na vida adulta, tentava compensar isso com conquistas, diplomas, promoções, bens materiais. Mas por mais que alcançasse objetivos, sentia-se vazio. Foi em uma sessão de terapia, ao revisitar a dor de não ter sido reconhecido, que ele encontrou sua verdade. Tudo o que fazia era para provar algo. Não para crescer, não por amor, mas para ser aceito. A dor de não ter sido validado moldava suas escolhas. Ali, entre lágrimas e silêncio, ele viu o que nunca tinha encarado:
Sua liberdade não estava em alcançar mais, mas em se libertar da necessidade de provar. Quando você descobre a verdade por trás da dor, algo muda para sempre. Porque não dá mais para viver no automático. Não dá mais para fingir que não sabe. Você percebe que estava construindo uma vida baseada no medo, na proteção, na fuga. E então, pela primeira vez, começa a construir algo novo, com consciência. Mas esse encontro não acontece no conforto. Ele exige coragem para ficar, para olhar de frente, para não fugir. É como abrir uma porta escura em um cômodo esquecido da sua alma. No começo, você hesita. Mas quando encontra partes suas que estavam escondidas, sua sensibilidade, sua força, sua essência. A dor, quando atravessada, te reconecta com quem você é de verdade. E a verdade tem esse poder. Ela pode doer no início, mas depois acalma. Pode bagunçar no começo, mas depois reorganiza. Você não precisa ter medo do que vai encontrar. Porque nada do que está dentro de você é mais perigoso do que a negação da sua verdade. A pergunta que fica é: o que você tem evitado sentir porque acredita que não vai suportar? E se na verdade o que está ali for justamente a chave da sua liberdade, sentir não te enfraquece, fingir que não sente, sim. E talvez você perceba agora que a dor nunca foi o inimigo. Ela era o caminho. Depois que a dor é atravessada e a verdade oculta se revela, algo muda dentro de você. Não é uma mudança explosiva, barulhenta, visível aos olhos de todos. É uma transformação sutil, mas profunda. A sensação de que, pela primeira vez, você está no controle da própria vida, não porque domina tudo, mas porque não está mais fugindo de si mesmo. Essa é a liberdade verdadeira. Não a liberdade de fazer o que quiser, quando quiser, mas a liberdade de sentir sem ser dominado, de agir com consciência, de ser inteiro, mesmo diante da dor. Muitas pessoas confundem liberdade com a ausência de limites ou com uma vida sem dor. Mas a dor faz parte. A diferença é que agora ela não assusta mais, ela não paralisa. Ela não decide por você. A liberdade nasce quando você para de resistir ao que sente e começa a permitir que o sentimento se mova, que o processo aconteça. Porque tudo o que é reprimido ganha força. Tudo o que é aceito se dissolve. Juliana viveu anos tentando ser a pessoa forte. Evitava chorar, evitava demonstrar fraqueza. Era aquela que resolvia tudo, que nunca desabava, que mantinha a pose, mas por dentro estava esgotada. Até que, após um colapso emocional silencioso, permitiu-se sentir. Chorou o que precisava chorar. Desabou diante das pessoas certas e percebeu algo que nunca tinha sentido: alívio. A força real não está em evitar a dor, está em atravessá-la com dignidade. Quando você aceita suas feridas, elas deixam de te controlar. Quando olha para sua história com compaixão, ela deixa de ser um peso e se torna um guia. Quando você para de fugir, a energia que antes era usada para sustentar as máscaras se transforma em força vital. E com essa força, você começa a escolher diferente. Não mais por medo, por carência ou por expectativa dos outros, mas por conexão com sua verdade. Você começa a dizer sim ao que te expande e não ao que te diminui. Você começa a estabelecer limites, não por raiva, mas por amor próprio. Você começa a se permitir errar, porque entende que errar não te diminui, te ensina. Essa é a liberdade que nasce da coragem. Viver sem precisar esconder as próprias dores. Não existe liberdade plena sem vulnerabilidade. Porque ser livre é também se permitir sentir. É olhar para dentro e dizer: sim, eu carrego dores, mas não sou elas. Eu sou aquele que atravessa. A pergunta final não é se você vai sentir dor, porque vai. Todos nós sentimos. A pergunta é: o que você vai fazer com essa dor? Vai continuar correndo dela?
ou vai olhar nos olhos e perguntar o que ela quer te mostrar. Seja qual for a sua dor, por mais antiga, profunda ou incômoda que pareça, talvez ela não esteja aí para te punir. Talvez ela esteja apenas tentando te mostrar onde sua liberdade começa. E se for assim, então talvez, só talvez, o que você mais tem evitado seja exatamente o que mais precisa acolher. Porque do outro lado da dor existe vida.